Aos domingos, como sempre, há combate de blogs no TV24. Filipe Caetano, boa tarde. Hoje com um ingrediente especial, ou não fosse 25 de Abril. Boa tarde, Bernardo. É de facto um dia especial, cheio de celebrações e discursos de ocasião. No Combate de Blogs deste domingo vamos tentar descodificar as mensagens transmitidas no 36º aniversário do 25 de Abril, o dia em que um destacado social-democrata citou Lenin e em que José Sócrates confessou nunca ter sonhado ser Primeiro-Ministro. Para comentar as principais incidências da semana, estão em estúdio o Rodrigo Moita de Deus, do blog 31 da Armada, o Tomás Vasques, do blog Hoje há Conquilhas e, finalmente, a Filipa Martins, do blog Albergue Espanhol. Esta semana há uma cadeira vazia, problemas de última hora impedem que a Marta Rebelo esteja presente, pelo que o combate vai ser feito a três, neste combate de blogs. Vamos então ao debate e uma primeira provocação. Começo pelo Rodrigo. Rodrigo, de quem foi o melhor discurso este domingo? Palpita-me José Pedro Aguiar Branco. O discurso é verdadeiramente surpreendente, até porque é feito de uma forma inteligente e depois teve uma grande vantagem, que foi trazer uma aragem a estas celebrações do 25 de Abril. Eu não sei se as pessoas têm esta ideia, mas visto da televisão, temos os senhores capitães lá sentados, todos muito direitinhos, todos muito compostinhos. Os discursos são os mesmos que foram feitos há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 25 anos, há 36 anos atrás. São repetidos. E o José Pedro Aguiar Branco resolveu trazer uma novidade, que foi citar Lenin. Nós já vamos ao debate concretamente. Falaste do Lenin e falaste do José Pedro Aguiar Branco. Eu agora pergunto ao Tomás. Tomás, qual o discurso que mais o marcou? Em primeiro lugar, só para um pormenor, o facto de hoje ser 25 de Abril e o Rodrigo vir de vermelho. É um pormenor que foi o mais deixa aqui uma boa nota. Não, os discursos... Eu dou relevância ao discurso do Presidente da República. O Presidente da República tocou, em parte, na primeira parte do seu discurso, em três questões pertinentes neste momento. A primeira, logo à entrada no discurso, a evocação de Salgueiro Maia, tendo-o feito daquela maneira, é relevante, sublinhando que foram os militares que partiram para dar tudo, sem nada querer receber em troca. É um bom recado. Depois, teve uma segunda nota que foi sobre a memória. Hoje, quem não viveu em liberdade tem mais dificuldade de perceber o que é viver de uma ditadura e o valor da liberdade. Isso foi uma segunda nota que o Presidente da República deixou, a memória daqueles que tem que ser transmitida, daqueles que viveram aqueles dias e tinham vivido antes em ditadura. A terceira nota, que também é muito relevante, nos dias que correm, sobretudo, referiu-se aos salários principescos de muitos administradores de empresas. Há aqui uma notazinha que é preciso deixar claro, que a maior parte daqueles administradores não dependem não são de empresas públicas, não dependem de instruções do governo, são empresas privadas. E são os administradores dessas empresas que decidem quem e quanto devem receber. No entanto, nos dias que correm, perante os sacrifícios, perante a crise e perante os sacrifícios que são exigidos aos portugueses, o governo e mesmo as empresas ficam muito debilitadas ao exigir esses sacrifícios. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, há aqui uma injustiça social. E o Presidente da República também tocou neste aspecto. Portanto, nesta primeira parte do discurso, penso que o Presidente da República tocou em três aspectos muito importantes nos dias que correm para nós. Noto aqui uma aproximação, pelo menos em concordância, em relação ao Presidente da República, o seu discurso. Entretanto, a Marta, que não está presente, ela ficou afónica, pelo que me disse. Ela é uma fervorosa adepta do Benfica. Deve ter ficado afónica quando gritou com os golos do Braga. Não, só para uma informação. Ontem o Benfica venceu, podia ter sido campeão hoje, mas o Braga está a vencer e por isso adia pelo menos por mais uma semana o festejo. O Rodrigo vem com outra coisa. Nós vamos a celebrar o terceiro lugar do Futebol Clube do Porto. Quer dizer, hoje ou se celebrava o título do Benfica ou o terceiro lugar do Futebol Clube do Porto. Parece-me prudente começar já a celebrar o terceiro lugar do Futebol Clube do Porto. De qualquer forma, a Marta deixou uma mensagem no Facebook do Combate Blogs. Convido também a visitar o Facebook do Combate Blogs. Basta pesquisar no Facebook Combate Blogs e vai lá ter. Ela que deixou também um destaque em relação ao discurso do Presidente da República. O discurso foi construtivo, de certo modo otimista, marcado pela positiva. É certo que necessitamos de redirecionar esforços em matéria de estruturas produtivas
vivas e o mar, em país de marinheiros, é o maior património que temos e, ao contrário do sol, existe 24 horas sobre 24 horas e precisamos mesmo de manter connosco a geração Louis Vuitton. Para tal será necessário muita criatividade industrial ou não. Aqui também o espírito deixado e a opinião deixada pela Marta Rebelo, mesmo estando ausente. Filipa, qual foi o discurso que mais te marcou, se houve algum? Também foi o Presidente da República, José Pedro Aguiar Branco. José Pedro Aguiar Branco e Cavaco Silva, por razões diferentes, pegando um bocadinho nas palavras do Tomás. A verdade é que Cavaco Silva fez, de facto, um discurso virado para o futuro, por várias razões. Não puxou as orelhas ao governo, provavelmente teria uma série de razões para o fazer, mas tendo em conta a conjuntura atual e se na segunda-feira, amanhã, as agências de rating dessem sinais e os juros voltassem a aumentar em relação à dívida portuguesa, provavelmente ele seria culpado se tivesse feito, de facto, esse discurso mais sério, mais a apontar para os problemas estruturais que neste momento estamos a viver. Portanto, Cavaco Silva optou por fazer um discurso virado para o futuro e deu indicações. Na verdade, eu acho que hoje ele até teve um pouco tiques de Primeiro-Ministro, mais do que de Presidente da República. Ou seja, ele quis transmitir confiança e quis apontar o caminho. Em relação à questão dos gestores e dos salários dos gestores, eu julgo que ele estava a falar particularmente de um caso, que é o mais público e mais mediatizado, que era a questão da EDP. Ele próprio fala de uma empresa que funciona num mercado em que, de alguma maneira, a forma como o mercado está neste momento é beneficiada. Neste caso, a Elétrica Nacional não tem apesar de termos um mercado de eletricidade ibérico, não tem uma concorrência feroz. Portanto, estamos a falar de uma empresa que é beneficiada. Eu estava a referir-se especificamente a António Mexia, mas a verdade é que este não foi um discurso e não foi uma chamada de atenção de circunstância, ou seja, ele não cavalgou as notícias. Cavaco Silva já tinha referido isto, tinha falado destes bónus e destes salários de alguma maneira pornográficos em relação e a disparidade que havia em relação aos trabalhadores da mesma empresa no discurso de Ano Novo 2007 para 2008. E na altura ele foi extremamente criticado. Portanto, as pessoas que o aplaudiram hoje no Parlamento, à direita, foram os primeiros a criticá-lo naquela altura. E a verdade é que o tempo veio a dar razão, claro. Regressamos ao Rodrigo. Rodrigo, queres explanar mais a questão do José Pedro Aguiar Branco, aquelas reações da esquerda? A Filipa e o Tomás a dizerem que o discurso de Cavaco Silva não tinha recados, não tinha grandes recados, e que era um discurso otimista. Eu não achei. Não, eu não disse que não tinha recados. Eu disse é que não foi um discurso de crítica direta ao governo. Foi fatal para o governo. Com todas as palavras, porque, de facto, Cavaco Silva teve de usar eufemismos, Rodrigo. Como faz sempre, é sempre preciso um tradutor para Cavaco, português, português Cavaco. É uma dificuldade que o Presidente da República tem. Começa logo quando faz a chamada de atenção para Salgueiro Maia. Era um recado para a bancada superior onde estavam o resto dos capitães de Abril. Era um recado fortíssimo. Era como quem diz, este senhor soube se portar bem, os outros nem tanto. E depois continua quando tem que explicar ao Governo o que é que o Governo tem que fazer outra vez. Claro, quando ele substitui ao Governo, é a maior crítica que pode fazer. E disse mais, disse que o país estava a ser mal governado. Disse-o. Quase textualmente. Disse que o país estava a ser mal governado. Vocês ouviram coisas que eu não ouvi. Foi extraordinário. Até disse o que é que depois era preciso fazer. Eu sei que Cavaco tem aquela... Como disse, é sempre preciso um dicionário por Cavaco português. O Pacheco Pereira assumiu o papel de tradutor da doutora Manuela Ferreira Leite e agora tu assumes o papel de tradutor... Essa comparação com o Pacheco Pereira é de uma maldade, Tomás, é de uma maldade. Rodrigo, só para te informar, o Braga marcou 3-0. Podes continuar. Vamos continuar a celebração do terceiro lugar do Porto. Relativamente ao discurso de Aguiar Branco, a parte mais divertida foi ver a cara dos restantes deputados, principalmente na ala esquerda. O incómodo de Jaime Gama era imenso. E a falta de capacidade de reação, aliás, eles não sabiam como é que haviam de reagir entre o PC e o Bloco de Esquerda. A atrapalhação de ver alguém de direita ou de centro-direita, imaginem, a blasfémia, estar a falar de Lenin ou de Rosa Luxemburgo, como que a autoridade é que ele usa o cravo primeiro e depois fala sobre Lenin, foi... eu acho que tornou este 25 de Abril verdadeiramente inesquecível. Verdadeiramente inesquecível. Eu julgo que o
discurso de José Pedro Aguiar Branco foi muito inteligente pela forma como foi construído. Primeiro porque agarrou num tema atual para nos levar onde se exatamente queria, que é a questão da revisão constitucional. E ele soube explicar da melhor forma porque é que esta revisão constitucional é necessária. E nós temos discutido ultimamente se para deixar as famílias portuguesas decidirem sobre saúde e educação é ou não necessário alterar uma Constituição. E há várias correntes sobre este assunto, mas a verdade é que a Constituição tem de ser alterada mais no sentido ideológico do que propriamente no sentido efetivo de medidas concretas e de alterações concretas na vida das pessoas. Ou seja, o que José Pedro Aguiar Branco conseguiu hoje foi explicar às pessoas que há uma alternativa em relação a este pensamento que eu não quero, de alguma maneira, mostrar-me ingrata em relação ao 25 de Abril. Eu nasci depois do 25 de Abril, estou aqui, todos nós estamos aqui por causa desse momento. Na verdade, eu exerço a minha profissão enquanto jornalista porque esse momento existiu, mas José Pedro Aguiar Branco tentou passar a mensagem que é necessário um certo revisionismo de discurso para que a ideia de socialismo um pouco datada e ultrapassada deixe de imperar muitas vezes no discurso político porque não é adaptável à realidade hoje em dia, aos problemas efetivos que nós temos e às contas que temos de pagar, no fundo. Nós vemos imagens dos festejos do 25 de Abril, há 36 anos. Tomás... E não eram os festejos, era mesmo o 25 de Abril. Exatamente, os festejos. Tomás... Os discursos no Parlamento, aliás, Jaime Gama foi aquele que falou mais sobre isso, tem vindo, é recorrente, pelo menos uma crítica em relação àquilo que pode vir a ser o festejo do 25 de Abril. Faz sentido continuar a ter este tipo de celebração ou é importante pensarmos no tipo de modelos, ou este é o perfeito? Ainda hoje não se encontrou outro tipo de modelos, daí que todos os 5 de outubro se comemora na varanda de Espaço de Conselho a implantação da República em 1910, e já lá vai um século. Isto é um pouco como na história individual fazermos anos todos os anos. E todos os anos, e mesmo com a idade, se há alguma euforia nos primeiros anos de comemorar o dia do aniversário, com a passagem dos anos a coisa cai numa rotina. Mas o paralelismo é muito próximo. Mas nós, cada um de nós, anualmente vai comemorando o seu dia de nascimento. E não tem outra maneira de o fazer. Praticamente segue sempre o mesmo modelo, junta uns amigos, vai a um restaurante, come em casa. A fórmula é a mesma, no fundo, é comemorar o dia do nascimento. Não há, em França, na Itália, por toda a Europa, estes acontecimentos, tal como o 25 de Abril, o fim da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Francesa, comemoram-se de um modo geral, e ainda por cima de forma institucional, no Parlamento, seguindo mais ou menos o mesmo modelo, surgindo ou não um discurso mais irreverente, mas não vejo... Aliás, há outra forma, o PC e provavelmente o Bloco de Esquerda estão a descer à Avenida da Liberdade. Haverá outras formas, há eventos culturais, há debates, há várias outras formas. Agora, do modo institucional, no Parlamento, onde deve ser de facto comemorado, não vejo que... É evidente que cada ano que passa, desculpa lá, Filipe, cada ano que passa a coisa vai sendo, como o Filipe dizia, os discursos já vão saindo da gaveta cheio de pó. É quase que inevitável. Um ou outro ano surge um discurso, não comungo do entusiasmo com que o Rodrigo e a Filipa se referem ao discurso de Aguiar Branco, mas é uma blasfémia. Foi um pouco uma pedra tirada para a poça d'água. Mas como é que avalias? É uma provocação? Não, foi a fórmula que ele encontrou, mais rebuscada, de vender uma ideia invendável, que é a necessidade de revisão constitucional para a resolução dos problemas do país. E então encontrou uma fórmula mais rebuscada que chamasse mais a atenção para ir justificar uma coisa que o consenso nacional não aprova. Não foi só isso. Foi um pouco mais do que isso. Não foi só isso, se o Tomás me permite. Ele, aliás, foi mais longe e tem um bocadinho a ver com a forma como é celebrado o 25 de Abril. É verdade, quer se goste, quer não se goste. Ou há uma série de símbolos. O próprio 25 de Abril tornou-se um símbolo partidário, político-partidário. Ou seja, de repente, alguns partidos apropriaram-se do 25 de Abril, quem usa cravo, quem pode usar cravo, porque há uns que não podem, não é? E de repente a Revolução virou marca registada do PC e de parte do PS, era ver as declarações de Manuel Alegre, que sai do hemiciclo, com o ar de quem é o proprietário da festa.
Quem é o proprietário da festa? Mas como se aquilo fosse dele? Como se aquilo fosse, de facto, dele? Essa fórmula de apropriação ideológica do movimento, eu não acredito que aquela gente toda que fez a revolução, especialmente as pessoas que estavam na rua, elas não eram socialistas, elas não eram comunistas, elas não eram bloquistas. Era um povo a querer liberdade. Era gente. A querer liberdade e democracia. Era gente. Era. E a verdade é que nos estragaram a festa. Estragaram. Por isso é que, de facto, há uma série de gente que não usa cravo, não gosta. O próprio Presidente da República, quando não usa o cravo, está a fazer uma afirmação ideológica. Está a explicar isso mesmo. Não vou usar porque eu não sou... Porque eu não quero ser como... Eu dou pouca relevância a essas coisas. Há a liberdade de que quem quiser usar cravo usa. Quem não quiser não usa. Quem quer citar Lenin cita, quem não quer não cita. Tem toda a relevância. Mas tem toda a relevância. Os símbolos têm um peso. Os símbolos transmitem uma mensagem. Quando o Presidente da República vai para o Parlamento, não usando cravo, está a querer dizer qualquer coisa. Sim, claro. É interessante perceber, por exemplo, que o líder de recém-eleito em diretas, Pedro Passos Coelho, levou cravo para o Parlamento. Algo que é uma novidade. E isso também é um símbolo, isso tem um simbolismo? Com certeza. É a apropriação de que o 25 de Abril e a liberdade é de todos. Tal e qual, sim. Exato. Sendo que, no caso dele e a associação que tem sido feita a Pedro Passos Coelho, uma ala mais liberal do PSD, julgo que com este gesto Pedro Passos Coelho também quis passar uma mensagem, como é óbvio. Antes de passarmos para o próximo tema, eu pedia-vos um comentário de fim de ciclo, porque este foi o último discurso de Cavaco Silva, pelo menos como Presidente da República, primeiro mandato. Foi de todos os discursos que ele fez, acham que foi um discurso marcante? Eu acho que Cavaco Silva já está em campanha há algum tempo. Portanto, ele tem sido muito ponderado em todas as vezes que tem discursado e tem, de alguma maneira, prestado declarações. Ele sabe que está a trabalhar para a recandidatura. Além disso, este discurso, ao contrário do que o Tomás Vasco estava a dizer, eu não acho que seja mais um discurso de 25 de Abril ou mais um dia para assinalarmos o aniversário. A verdade é que se há 5 anos Portugal, quando fez anos, logo quando celebrou o 25 de Abril, foi ao Gemelli, agora se calhar está a ir à Pisate, porque todos nós estamos a sentir efeitos desta crise, que não é uma crise, também é uma crise internacional, mas é uma crise que nós vivemos no nosso dia-a-dia. A verdade é que a dívida está aos níveis que está, Portugal está cada vez com mais dificuldade em arranjar financiamento no exterior, cada um de nós vai ter de pagar esse preço. E Cavaco Silva, neste momento, o que precisa é de criar um sentimento de ânimo, mas também um sentimento de chefe de Estado. É isso que ele tentou passar neste discurso. Rodrigo, qual é a tua opinião em relação... Eu estou de acordo com o Filipe. Concordas? E Rodrigo, e tu? Eu acho extraordinário, Filipe, a conseguir ler ânimo nas palavras de Cavaco Silva. Eu achei a coisa mais enfadonha, mais cinzenta, mais sem graça podia existir, aliás, digna de um Presidente da República. Mas se tens de mudar de canal, podes ir para o canal Panda. É aquela figura majestática, rigorosamente não serve para nada. É transmitir recados por eufemismos numa altura destas. É de facto de um desinteresse completo para a nação. Parecia que o país estava todo na praia. E bem. Ele não podia, de maneira alguma. Mas eu não sei o que é que ele pode ou não fazer. Não é essa a questão. Mas não podia ser agressivo. Os últimos 5 anos. Tens toda a realidade internacional de olhos postos em Portugal. Nós vamos ser a próxima vítima. A única coisa do último mandato de Cavaco Silva, aliás, o grande marco de Cavaco Silva nos últimos 5 anos foram as escutas em Belém. Foram escutas em Belém. Deu alguma animação? Porque, de facto, não conseguiu pôr o Primeiro-Ministro na ordem, não conseguiu corrigir o trajeto da governação, não conseguiu governar e saiu mal da fotografia. E saiu muito mal da fotografia. E, portanto, a única coisa que nestes últimos 5 anos ele vai deixar, de facto, é aquela capa do público. Ponto. E isto é um Presidente da República? Isto é um chefe de Estado? Pelo contrário, e dizer que aquilo é ânimo, Filipe. É ânimo. O Primeiro-Ministro sai a sorrir. A dizer, não, claro que não houve recados. Aliás, o país nem sequer precisa de recados. O Governo nem sequer precisa de recados para governar. Nada. O senhor continua a falar com eufemismos e, portanto, ninguém entende o senhor e nós continuamos alegremente a caminho do abismo. Rodrigo, eu não faço ideia o que é que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República falam nos encontros semanais. A verdade é que, neste momento, depois do que aconteceu à Grécia, nós seremos as próximas vítimas. Logo, não cabe a um Presidente da República, quando tem toda a comunidade internacional a olhar
olhar para ele... Estou a pagar o ordenado. Eu fico satisfeito dois apoiantes do PSD discutirem sobre o seu candidato à presidência da República. O Rodrigo tem de perceber que o chefe, o Cavaco Silva precisou e tem de ter uma posse de chefe de Estado neste momento. Era 1 ano e meio atrás. Então, se eu queria pôr na ordem a governação, era 1 ano e meio atrás. A dívida pública nos mercados está a com juros ao nível de 5%. Percebes isso? Já tinha antes. Nós, neste momento, entramos para o grupo restrito dos 10 países do mundo com o maior índice para entrar na bancarrota. Sim, Filipe, isso já era assim há 2 anos atrás. Desalbergarmos a República Dominicana. Não há novidade. A situação agora é pior do que há 2 anos, infelizmente. Agora é mais visível. Já vi que vocês não discordam, não concordam nem por um bocadinho em relação a Cavaco Silva. Está 4-0 para o Braga e nós... Não, eu agora saio daqui cavaquista, portanto, tenho de fazer alguma coisa. E o Tomás é assistir de bancada. O Rodrigo é monárquico, portanto, faz sentido. Faz sentido. Eu apenas digo que está 4-0 para o Braga, nos minutos finais. Eu também digo lá para casa, se concordar ou discordar com os nossos comentadores, deixa a sua opinião no tv24.pt ou na página do Combate Blogs no Facebook. Passamos já ao segundo tema, se me permitem, a Comissão de Inquérito ao negócio PT-TVI. Eu direi se o silêncio de Rui Pedro Soares matou a Comissão. Agora vou perguntar ao Tomás, que ele ficou um bocadinho mais calado neste momento. Aquele silêncio de Rui Pedro Soares e aquela estratégia, será o fim da Comissão? Não, penso que não é o fim da Comissão. Aliás, o fim da Comissão foi a sua Constituição. A Comissão não faz sentido? A Comissão não faz sentido, desde logo. Há ali uma... Ninguém quer saber se o Primeiro-Ministro mentiu ou não, que interesse é que isso tem. Isso é extremamente relevante. Claro. A Comissão foi constituída sob proposta do PSD e do Bloco de Esquerda, os dois partidos que sofreram nas últimas eleições, há meia dúzia de meses, há 8 meses, uma inesperada, do ponto de vista interno de cada um deles, derrota, e que não têm a certeza, neste momento, se fossem eleições, não perderiam outra vez contra o Partido Socialista. Daí que Mas peço desculpa, mas está a confundir coisas. Ninguém está aqui a ir a votos. Nós queremos saber estou a fazer o chefe de governo mentiu ou não em relação a uma coisa que é grave. Não, isto é uma questão política. Agora, já se percebeu que em Portugal ninguém perde eleições por questões de caráter, mas isso é um problema do nosso país. Não, a questão é que é uma questão política e portanto, a Comissão pretende avaliar se o Primeiro-Ministro mentiu no Parlamento quando disse em junho que não conhecia o negócio que estava a ser arquitetado entre a PT e a Prisa. Portanto, a Comissão tem-se comportado como um autêntico tribunal. Aliás, o próprio Presidente, Peço desculpa, Tomás, uma comissão de inquérito deve-se comportar como uma instituição judicial. Não, tem os mesmos poderes, mas tem poderes semelhantes, Tomás. Tem poderes semelhantes, pode requerer documentos, pode inquirir. Claro que sim, por isso é que se chama Comissão de Inquérito. A minha opinião é que a Comissão vai, no resultado final, não vai apurar verdade nenhuma. Não vai apurar verdade nenhuma. Há ali os partidos que propuseram a Comissão têm uma convicção formada à partida. Portanto, que é uma diminuição em relação ao sistema judicial e aos tribunais. De que o Primeiro-Ministro mentiu e agora é preciso fazer cada uma das pessoas que lá vai prestar declarações corroborar a tese de partida. A primeira questão. A segunda questão, olha, o próprio Mota Amaral diz que eu não quero voltar a outros tempos com estes interrogatórios. Isto são autênticos interrogatórios de outros tempos. Isto é uma frase do próprio Presidente da Comissão. Também diz que deve ser restabelecida a verdade e deve-se saber, de facto, o que é que aconteceu. O resultado final vai ser o seguinte. Primeiro, degradação da imagem do Parlamento. Parlamento? Do próprio Parlamento. Como foi a Comissão de Inquérito, como foi a Comissão de Ética, o resultado. Os tribunais têm uma certa reserva, aquilo está online, está na televisão. Os tribunais têm o quê? Não, os tribunais têm reserva. Reserva? Nas E o Ministério Público também tem segredo de justiça. Na televisão, pronto, querem confundir a separação de poderes, agora passa para o Parlamento, os tribunais passam para o Parlamento. E os deputados passam a polícias e a juízes. Não. Os deputados têm uma função constitucional que é fiscalizar o governo.
Certo. Mas se há um excesso de Eu governo... não discuto as competências que a Comissão tem. Eu não estou a pôr em causa as competências da Comissão. Fiscalização, nós não nos podemos queixar de, finalmente, ou de existir um Parlamento que funciona. Porque então mais vale abolimos o Parlamento. Duas questões. Abolimos o Presidente da República, esse era com o qual eu concordo, não é? Poupávamos um ordenado e poupávamos também abolindo o Parlamento. Ou o Parlamento, bem que fiscaliza o Governo, ou então não está lá a fazer nada. A Comissão de Inquérito vai chegar ao fim com os mesmos resultados. Mas pegando na questão do silêncio de Rui Pedro Soares, eu acho que não matou, pelo contrário, relançou. Na verdade... Rui Pedro Soares, quando se recusa-se a responder enquanto arguido no processo da Aquaspark. Ou seja, ele fez-se valer do próprio argumento invocado por alguns deputados que dizia que a compra da TVI estava relacionada com a Aquaspark. Logo, ele está a assumir que essa relação existe à partida. Porque senão, se ele fosse constituído arguido numa multa de trânsito ou num acidente, também chegaria lá e dizia: eu não vou responder sobre a compra da TVI porque sou arguido numa multa de trânsito. Portanto, no fundo, o que ele está a assumir é que há questões que têm de ser esclarecidas e, no fundo, está a assumir que há coisas que estão mal explicadas e, prestando declarações, está-se a pôr em piores lençóis do que se não o fizer. Portanto, na verdade, o que ele está a fazer é colocar ainda mais uma vez em xeque o Primeiro-Ministro, coisa que, aliás, ele tem feito de uma forma exímia. Na próxima semana vamos ter mais para falar sobre isso. Aliás, a Comissão vai continuar, com muita gente interessante a ser ouvida. Nós estamos na reta final do combate de blogs, tempo para umas pequenas sugestões da semana, com textos que se destacaram na blogosfera. Eu começo pelo Rodrigo. Rodrigo, tu falas aqui de um blog em francês. Le Canard Libertaire. São tudo uma rapaziada de rapazes e raparigas, sem desprimor, de esquerda, muito revolucionários e que têm um post absolutamente magnífico de uma coisa que eles apanharam bem, que é um encontro de cultura, que mete a nossa Ministra da Cultura, onde a nossa Ministra resolve falar em inglês, o que é absolutamente notável. Eu já tinha muitas dúvidas quanto ao papel daquela instituição estranha que é o Ministério da Cultura, não é? Porque eu tenho sempre aquela ideia de que cultura financiada pelo Estado é propaganda. Vem-me essa ideia de outros tempos. Por causa destas declarações que acham que as pessoas de direita são burras. E porque também achas que a cultura tem que ser subsidiada pelo Estado? Declarações finais, um espaço... É uma coisa absolutamente notável, Filipe. Mas olha, Goebbels tinha essa ideia, Stalin tinha essa ideia, e o camarada Ferrer, que ele antes do 25 de Abril, também tinha essa ideia. Se calhar o problema não é ser de direita ou de esquerda, é mesmo a interpretação do que é. Termina, Rodrigo, estamos mesmo a terminar. Rodrigo, termina a tua declaração final. Para depois... Mas vale a pena sempre saber que temos uma Ministra da Cultura que, apesar de lindíssima, fala em inglês em conferências internacionais. E não é técnico, é mesmo inglês. Trabalha na promoção, ainda pode ir para a Comissão Europeia, temos de ter cuidado. Tomás, nós estamos mesmo a terminar. A propósito deste segundo ponto, cito as últimas linhas, leio as últimas linhas de um post do Francisco Zé Viegas, no Origem das Espécies. Rui Pedro Soares não quer prestar declarações, não preste. Não quer falar sobre escutas, não fale. A imprensa protesta, que proteste. Os deputados indignaram-se, faz-lhes bem. Há imposições legais que se apliquem, mas determinar, assim de repente, o fim do direito ao silêncio é uma indignidade só admitida num país de pequenos regedores. Fica registado, Tomás. Mais palavras não são necessárias. Filipa, uma última nota então para a tua sugestão. Eu queria fazer referência a um blog recente, não quero destacar nenhum post, chama-se República do Caos, Ticu. É do meu amigo João Maria Condeixa. Ele foi candidato à Junta de Freguesia da Charneca do Lumiar. Eu acho que é uma atitude de coragem, portanto fica aqui a sugestão. Muito obrigado, Filipa. Muito obrigado, Rodrigo, Tomás. Foi mais um Combate de Blogs. Regressamos à mesma hora no próximo domingo. Devolve a emissão. A emissão fica por aqui. Nós regressamos no próximo domingo. Boa tarde. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.